Bem, eu vou começar aqui apresentando o trabalho de laboratório de arquitetura de computadores, né? Bem, isso aqui tem como objetivo, né, avaliação na disciplina de laboratório de arquiteturas, laboratório de sistemas computacionais, arquitetura e organização de computador, né? Bem, eu vou começar aqui com uma introdução, né? O processador ele é o cérebro do computador, né? É uma peça fundamental para o desenvolvimento dos cálculos e da aritmética dos dados, né? É, para a aritmética dos dados, né? Desenvolvimento dos cálculos. Em um processador existem dois conceitos importantes e relevantes que são a organização e a arquitetura, né? A organização está relacionada com as unidades operacionais. Já a arquitetura descreve sobre características do processador, que possuem ligação direta com a execução de um programa, como por exemplo conjunto de instrução, número de bits da instrução, modos de endereçamento. O relatório a seguir ele apresenta informações de forma geral do desenvolvimento de um processador, né? É, a base, a base para esse desenvolvimento é o processador conhecido como MIPS, informando, a gente pretende informar um conjunto de instruções e o percurso dos dados, né? Esse projeto visa maior entendimento das máquinas que são tão utilizadas na atualidade, visto que cada dia se desenvolve novos equipamentos, né, que utilizam desses recursos. Primeiro eu vou aqui falar um pouco dos objetivos desse trabalho, elaborar uma arquitetura baseada na arquitetura conhecida como MIPS, né, uma arquitetura MIPS, monociclo, com algumas mudanças para a execução de determinadas instruções, né. Bem, primeiro eu pretendo listar o conjunto de instruções a ser utilizado no trabalho, né, a escolha dos modos de endereçamento e o formato de instruções, né. É, Começando aqui, vou começar explicando um pouco sobre processadores. O processador ele é extremamente necessário para o funcionamento da máquina. Denomina-se um processador a unidade do computador responsável por receber dados e manipulá-los baseado nas instruções presentes na memória. Trata-se de uma parte específica do computador que contém um caminho de dados e o controle que soma, testa os números e sinaliza os dispositivos de entrada e saída para que sejam ativados. Ela é composta, o processador, né? Composto por a unidade de lógica aritmética, registradores e uma unidade de controle. Bem, a unidade lógica e aritmética realiza o cálculo de endereço e dados, né? Registradores armazenados no registradores é o armazenamento de dados de forma temporária, né? A unidade de controle rege o funcionamento do processador através de sinais de controle. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre, estou falando aqui um pouco sobre conjunto de instruções, né? Agora eu vou falar um pouco sobre conjunto de instruções. É, Falei isso um pouco sobre processadores, vou falar agora sobre um pouco conjunto de instruções. Vou informar um pouco. O conjunto de instruções são comandos para que o hardware do computador consiga compreender e executar uma certa atividade, né? Logo, o conjunto de instruções de uma arquitetura representa todas as operações que o processador realiza. Vou falar um pouco sobre modos de endereçamento agora, né? No MIPS existem 5 modos de endereçamento, né? Antes disso, aqui são um pouco dos conjuntos, né? Esse é o conjunto de instruções presentes no MIPS, né? Não terá tudo isso no projeto. O projeto será um pouco mais enxuto, mas aí estão, né, as funções aritméticas, de transferência de dados, de lógica, de desvio, né, de pulo. Vou explicar agora um pouco sobre os modos
os modos de endereçamento, né, do MIPS. No MIPS existem 5 modos de endereçamento, né? No processador de 32 bits utiliza-se geralmente 6 bits para o opcode, 5 bits para o registrador RS e 5 bits para o registrador RT e 5 bits para o registrador RD, né? Então agora eu vou aqui, né? Bem, o primeiro aí é o imediato, né? Ser mais esquerdo, né? O método imediato indica o seu próprio valor no campo do operando da instrução, sem precisar buscá-lo na memória, né? Então é uma coisa bem rápida. Já indica o valor já no campo operando aí, né? O método aqui pseudo direto, né? Pseudo direto é o mais abaixo aí, né? O último. O que acontece no pseudo direto? O endereço de deslocamento da instrução. O endereço de deslocamento da instrução é concatenado com o PC para o endereço na memória resultante, né? Para o endereço na memória resultante. Beleza. O relativo é semelhante aí ao pseudo direto, porém possui, né, o registrador RS-RT, né? Então é esse do meio mais à direita. O relativo, né? Ele está o operando, né? Ele é somado ao endereço de instrução atual, né? É somado ao PC ali, e deslocando a execução para o endereço de memória resultante, né? Como mostra ali, né? O registrador, né? É o mais acima ali, onde está escrito registradores. O operando é o endereço de um registrador, né? Então, isso aqui é muito utilizado para fazer conta de soma, né? Soma, de subtração. E o deslocamento, né? Que é esse do lado esquerdo, no meio aí do lado esquerdo. O endereço deslocado para o valor do registrador, né? É deslocado pelo valor do registrador, né? O endereço ele é deslocado pelo valor do registrador. Apresentado todos os modos de endereçamento presentes no MIPS, é preciso determinar agora o formato de instrução. Para cada operação, que no MIPS são 3, para cada operação, né? Formato de instrução para cada operação. No MIPS são 3 tipos, né? Existe o formato R, o formato R, que são feitas as operações com 2 registradores e o resultado é guardado no RD. O formato I, né? Que são feitas operações com um registrador e um valor imediato. O resultado é o salto registrador RT, né? Esse formato também executa instruções de desvio, como branch, e o formato J, que são para instruções de salto incondicional, né? Apenas com o opcode e um endereço para se pular, né? Aí aqui, bem, aqui é os formatos, né? Aqui é o formato os 3 formatos presentes no MIPS. Aí, se formos ver aqui, né? Geralmente se utiliza o formato R para aritmética, né, e lógica. Ali se dizia para transferência de dados, desvio condicional, se utiliza formato I. E para pulo incondicional ali mais embaixo se utiliza o formato J, né? E agora eu vou falar um pouco mais sobre o MIPS. Vou falar sobre o MIPS baseado aqui nesse esquemático. Bem, esse esquemático aí é uma arquitetura MIPS monociclo. Isso quer dizer que a cada ciclo de clock, né, ele realiza uma instrução. Né? No primeiro ciclo de clock, o registrador PC ele acessa o endereço inicial da memória de instrução
da memória de instruções, selecionando a primeira instrução a ser executada, né? As instruções em MIPS ela contém toda a informação necessária para o componente do processador, né? Os bits mais significativos da instrução correspondem ao código de instrução, que é o opcode, né? Esse opcode ele é fornecido para a unidade de controle e ela decodificará essa informação e irá acionar os módulos que precisam ser acessados, né? Bem, essa aí é o... Então começa aqui por aqui, né? O PC, seleciona aqui, vem aqui, a primeira instrução na memória de instrução, passa o opcode para cá e a partir dessa primeira instrução realiza a operação através dos registradores da memória. Vem aqui, calcula o desvio e passa para a próxima instrução, né? Bem, agora sobre o desenvolvimento do projeto, né? A arquitetura ela baseou-se na arquitetura MIPS, né? Como já apresentada, arquitetura MIPS monociclo, possuindo um conjunto de instruções reduzidos, né? Um pouquinho menor. E além de livro de apoio, utilizou-se a monografia do Elder, disponibilizada no Moodle para desenvolvimento. Então, primeiramente, tem que definir os conjuntos de instruções, né? Definir o processador. Definir o conjunto de instruções é a primeira coisa que precisa fazer para desenvolver um processador, né? Então, aqui foram definidas as funções para o trabalho. Bem, aí temos a instrução add, que é uma instrução de soma, add-i, que é a soma com o imediato, subtração i, que é a subtração de um com o imediato, o multi, que é uma multiplicação, o divide, que é uma divisão, o end, que é o end entre R1 e R2, né? O end-i, que é o R1 com o imediato, o OR, que é o RD, né? Um OR com R1 e R2, OR-i, que é R1 com imediato, o NOT, aqui está faltando a negação, o SLT, né? Que é se isso aqui for verdade, então RD recebe 1. Se não, ele recebe 0, né? Setless, né? Verifica se é menor. Aqui temos também um deslocamento, desloca para a direita, então eu desloco um bit para a direita, né? R1 e atribui RD. Desloca um bit para a esquerda, R1 e atribui RD também, aqui para a esquerda. Aqui é a função jump, né? Então pula o PC, né? R1 recebe aqui, tá? E recebe eu já pulo o PC. Bem, aqui tem o jump i, né? Que o PC recebe imediato. Temos aqui o JAL, que é o PC recebe imediato, e RJAL guarda a instrução seguinte do PC, né? Ele aqui é o back equal, verifica se é igual, né? Se for igual, atribui imediato, como está aqui. Back equal, aqui verifica, back not equal, verifica se não é igual. Então atribui, né? Aqui é load, carrega os dados em RD. Load i carrega o imediato em RD. O store aqui seria para ser um RD, né? Tá errado aqui, R1 não. Um RD, né? Então aqui seria um RD e aqui seria um RD. Bem, então aqui ele pega e atribui o R1 é carregado na memória de dados aqui em memória de dados que está com endereçada RD, né? Que RD está indicando. O move aqui que move R2 e aplica em R1. Aqui R1 recebe o que vem do externo, né? Uma entrada.
Alt também aqui, ó, o R1 manda para fora, né? Um sinal aqui. E opa. E aqui é nenhuma operação, né, NOP. E o HL parar o processamento, né? Bem, o RD, R1, R2, eles são registradores, né? Eles são registradores. O IM é referente a um valor imediato, né? Bem, a partir das instruções a gente consegue perceber que temos várias operações aí, então a gente consegue já ele consegue ver que consegue fazer várias lógicas, né? Concluir pelos cursos que já tivemos, né? De lógica, de estrutura de lógica, de programação, né? Essas funções, essas instruções, elas são essenciais e eu acho que elas conseguem resolver vários problemas aí, né? Então acredito por ter funções do tipo loop, né? Você consegue criar instruções de loop, né? Fazer um loop, consegue criar saltos, né? Consegue ver comparações tipo o branch equal aí, né? Consegue fazer um if, né? Bem, foi necessário, né? Codificar cada instrução para que a unidade de controle funcione adequadamente, né? E ligue os componentes corretos da arquitetura, né? Então aqui temos os opcodes, né, de cada instrução. Aí, né, começando aí a instrução, o opcode 5 zeros aí é a opção de adição, né, e vai até o HLT, né. Essas são todas as instruções a serem desenvolvidas no projeto de arquitetura. Bem, nesse projeto não será utilizado, né? Agora falando um pouco sobre os modos de endereçamento aí. Nesse projeto a gente não vai utilizar 5 modos de endereçamento, como o MIPS utiliza, né? Vai utilizar só 2, que é o imediato e o por registrador, né? Com base nesses dois modos de endereçamento é possível montar o formato de instrução. É possível montar o formato de cada instrução aí, né? Então teremos aí 7 formatos. 7 formatos de instrução aí. O primeiro aí, o formato 1, ele será utilizado para as instruções adição, subtração, divisão, multiplicação, AND, OR, né? SLT também. E o modo de endereçamento desse formato é o modo de endereçamento por registrador, né? Já o formato 2, aí, né, apresentado, ele vai ser o utilizado por ADI, SUBI, né, o formato 2, o AND-I, o OR-I, o SL, o OR-I, o back-equal, né, e o branch not equal. Bem, o formato e o modo de endereçamento vai ser o endereçamento imediato, né. O formato 3 ele vai ser usado pro NOT, né,
Tipo Note, Move, SR, SL, Load, Store. E o modo de endereçamento vai ser por registrador também, né? O formato 3 vai ser o de Load I e o Alt, né? O modo de endereçamento vai ser imediato, utilizaremos o imediato. Formato 5 vai ser utilizado o win, instrução in, né? Instrução in aqui, né? In e jump. O modo de endereçamento vai ser por registrador, né? Também. E o SLT, o jump e o JAL será utilizado o modo de endereçamento imediato. E temos aí o formato 7, né? Que será utilizado para o NOP e o HLT. Bem, está faltando ainda o desenvolvimento dos datapaths, né? Que é o final para o término do trabalho aí.